Estamos a menos de 20 dias das eleições e muitos eleitores ainda não sabem em quem irão votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual neste ano. Nós fomos às ruas para descobrir os motivos dessa indecisão. Olha, a importância do voto é muito boa. Agora o difícil é cumprir o que a gente confiou. Olha, até o momento a gente ainda está indeciso ainda, são tantos que tem, a gente ainda quer ver eles na comunidade, né? Colocando as suas propostas e ainda na nossa comunidade ainda não foram quase ninguém, né? Então até o momento, para a gente poder estar colocando o nosso voto aí, né? No meio dessa jogada toda aí, a gente tem que ouvir qual o melhor, qual a proposta melhor que eles vão estar levando pra gente na nossa comunidade. Muito difícil. Então eu praticamente até o momento não sei pra quem vou votar. Nem tenho, não faço nem a mínima ideia. Já. Difícil, tá difícil. Hoje só tem corrupto, né? Os caras, tá difícil escolher, tem que escolher mesmo e escolher certo. Se não escolher, tá difícil, mas os meus já escolhi. Ainda não, ainda estou indeciso, ainda não sei o que eu vou votar, porque os candidatos mostram uma coisa, ao mesmo tempo já está mostrando outra. Então eles estão indecisos, imagina a gente. Então ainda não estou com a decisão correta para votar em algum candidato ainda. Não, só tem um. Ainda estou indeciso, ainda não sei ainda assim, como que eu escolho, ainda estou meio mais pra frente ainda que não vou ver. Por que está tão difícil escolher assim, os candidatos? A gente fica meio, como chama, a gente fica sem saber como é que faz, né? Do jeito que está hoje, a gente fica sem saber como que escolhe. Depois de ouvirmos a população pelas ruas da cidade, nós procuramos o professor de administração no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, André Aristóteles, para falar se há uma explicação para esse fenômeno, porque tantas pessoas se demonstram assim desinteressadas com a política. Olha, na verdade esse fenômeno não é recente, né? Historicamente o Brasil tem uma população que fica um pouco distante, né, da questão política, das decisões que envolvem a política. E, obviamente, que esse fenômeno tem sido modificado ao longo do tempo. Na década de 60 para cá, da década de 1960 para cá, a gente tem uma participação da população crescendo, né, cada vez mais em relação à questão da política, da gestão pública, mas ainda assim, um fenômeno que não deixa de, talvez, ser eliminado é o fenômeno do descontentamento, né, do descrédito. Muitas pessoas ainda possuem um descrédito em relação à política. Até algumas pessoas falam, né, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, né? E por isso talvez a dificuldade de estabelecer o voto, de decidir em quem votar. Eu creio que o principal ponto é a gente tentar entender que participar da vida política, da vida pública, né, de uma cidade, de um estado, de um país, é algo que é direito nosso, né? Mas ao mesmo tempo é um dever. As pessoas às vezes se lembram que é um direito, mas esquecem que é um dever. Não no sentido de ser obrigatório, mas no sentido de um dever moral, ético, e às vezes até cristão, né, no sentido de decidir os rumos da sua cidade, do seu país. É claro que as pessoas vão falar assim, mas eu decido, mas eu não acredito mais nos políticos, nos partidos políticos. Mas o fato é que, quando eu disse que a população tem ficado cada vez mais exigente, isso tem modificado um pouco a campanha dos últimos anos, as eleições dos últimos anos. E eu acho que os critérios elementares para se decidir o voto é algo que eu considero muito simples, né? Primeiro, pesquisar, né? Eu acho que pesquisar a história, a trajetória daquele candidato, daquela candidata, né? Segundo, levar em consideração o partido. As pessoas às vezes separam a pessoa, o candidato do partido. Não pode separar. Não pode separar. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, tem um sistema multipartidário, ou seja, constituído de vários partidos. Isso é bom e ruim. Num país que tem uma democracia ainda em construção, o fato de ter muitos partidos, ainda por cima, levando em consideração a nossa classe política pouco qualificada, isso acaba confundindo o eleitor. Porque muito partido que surge, não surge para trazer uma novidade, surge para ser mais um no jogo eleitoral. Isso confunde a cabeça do eleitor. Então, assim, tem que levar em consideração o partido, tem que levar em consideração o partido, o programa do partido, e isso tem um site que você pode pesquisar na internet, aquela coisa toda. Uma terceira coisa, eu acho que é tentar verificar se aquele candidato, aquela candidata, né, o que ele tem feito de fato,
né, de ação parlamentar, enquanto parlamentar ou enquanto governante. Então, por exemplo, em Januária, eu não sou de Januária, sou de São João do Rei. Mas o que eu já vi de candidato e candidata em Januária, eu me surpreendi. Porque nos últimos 3 anos, de todos esses candidatos que eu tenho visto fotos em Januária, se 3 vierem em Januária nos últimos 3 anos, foi muito. Não quer dizer que eles têm que vir aqui. Mas se alguns vêm, porque tem um trabalho aqui para desenvolver. Né? Então, assim, talvez saber se aquele candidato, aquela candidata, é uma pessoa presente, se é uma pessoa que tem um passado de vida limpa. Né? E aquele negócio também, às vezes a gente quer... A eleição, ela tem que significar o desejo de mudança. Mas eu digo que o desejo de mudança simplesmente não adianta. Tem que saber o seguinte, mudar para quê, como e para onde. Porque às vezes a gente quer mudar, mas muda para pior. Então a mudança não significa dizer que vai acontecer uma mudança para melhor. A mudança pode ser para pior. Então às vezes mudar pode ser uma decisão errada. E isso o eleitor vai ter que raciocinar e refletir.